Leitura livre, leitura solta, trecho de leitura ou detalhe de conteúdo. Dia 5 de janeiro. Leveza no trato. Chesterton disse certa vez que os anjos conseguem voar porque enxergam a si mesmos com leveza. O que se vê é uma quantidade de rostos nublados por uma seriedade que, se fosse proveniente da dor, seria compreensível. Mas esse tipo de seriedade que arrasta o homem para a terra e mata a vida de seu espírito não é fruto da dor, mas de um certo tipo de representação na qual o ator se engana ao se identificar com o seu papel. Há uma seriedade no faz de conta das crianças, mas até isso é diferente, porque a criança tem consciência de que aquilo é apenas uma brincadeira, e sua seriedade é uma maneira indireta de se divertir. Mas essa seriedade se torna um vício no adulto, porque transforma a brincadeira numa religião, identificando-se a tal ponto com o seu papel ou posição na vida que ele teme perdê-los. Isso é especialmente verdade quando o indivíduo não iluminado atinge qualquer nível de responsabilidade. Ele desenvolve uma falta de leveza no trato, uma ausência de entrega, uma rigidez que indica que ele está usando sua dignidade como pernas de pau para manter a cabeça acima das adversidades. Seu problema é que, em vez de desempenhar o papel, este é que passa a representá-lo, transformando-o em motivo de riso para todos que veem através de seu disfarce. A mensagem da sabedoria oriental é que as formas de vida são maias e, por isso, profundamente desprovidas de seriedade do ponto de vista da realidade, pois o mundo da forma e da ilusão, que a maioria toma como real, não é mais do que um faz de conta do espírito. Iluminado é aquele que se junta a esse faz de conta sabendo que se trata de uma brincadeira, pois o homem sofre apenas porque leva a sério o que os outros digam, o que os outros pensam. Enfrenta o pior que a vida pode oferecer com a firme crença de que a realidade suprema é o Deus do amor e da justiça, em quem deposita toda a sua esperança, pela, abre aspas, vida do mundo que há de vir, fecha aspas. Entretanto, acho que dizemos, sentimos e pensamos tanto sobre essa esperança que perdemos a impressionante eloquência do silêncio budista sobre toda essa questão. Quando se trata de palavras, pensamentos, ideias e imagens, as doutrinas budistas e a maioria das formas de hinduísmo são tão negativas e sem esperança que parecem uma espécie de elogio do niilismo. Não apenas insistem que a vida humana é impermanente, que o ser humano não tem uma alma imortal e que eventualmente qualquer rastro de nossa existência irá desaparecer, como também vão adiante e nos indicam como objetivo do homem sábio uma libertação dessa vida transitória que não parece nem um pouco libertação. Um estado chamado nirvana, que pode ser traduzido como desesperança. E atingimos de uma condição metafísica chamada shunyata, um vazio tão vazio que consiste em não ser existente nem não existente, pois a não existência implica a existência como sua contraparte lógica, enquanto que Shunyata é tão vazio que não implica coisa alguma. Além disso, por incrível que pareça, vão ainda mais longe, o Nirvana, que por si só já é a negação suficiente, é descrito como um texto, como algo que não é melhor do que um toco morto ao qual você amarra o seu burro e que insistem quando se consegue atingi-lo, percebe-se que não se atingiu nada. Talvez eu possa explicar de forma mais inteligível. Essas doutrinas enfatizam, em primeiro lugar, o fato, um tanto triste e óbvio, de que o homem não tem um futuro duradouro. Sem exceção, tudo o que conquistamos ou criamos, até mesmo os monumentos que sobrevivem à nossa morte, irão desaparecer sem deixar rastros, e que nossa busca por permanência é pura futilidade. Além disso, a felicidade existe apenas em relação ao sofrimento, o prazer em relação à dor. O homem perceptivo
não tenta, repentino. Talvez agora possamos ver a razão do duplo significado da metáfora da trajetória do pássaro no céu. Assim como o pássaro não deixa rastros, nenhum vestígio do seu voo no vazio, o desejo humano não pode obter nada na vida. Mas dar-se conta disso é tornar-se sábio, já que a maior sabedoria está do outro lado, imediatamente do outro lado da maior desesperança. É claro, algo mais do que desesperança. Um contentamento, um senso de vida e poder criativos, eu poderia até dizer uma segurança e certeza além do que se pode imaginar. Mas essa é uma forma de sentir que tanto a vontade como a imaginação são capazes de provocar. Assim como não se pode fazer os ossos crescerem nem a pulsação diminuir, tais coisas têm que acontecer sozinha. De modo semelhante, tudo o que é positivo, todo o conteúdo criativo dessa experiência espiritual, que é chamada de despertar, nirvana, deve necessariamente acontecer sozinho. Isso não apenas não pode, como não deve ser induzido por tentativa e vontade, uma vez que qualquer coisa que possa ser desejada não poderá ser tal experienciada. Ser tal experiência. Aí pula um trecho. Para o aluno de filosofia moderna, não parece necessário discordar do próprio raciocínio lógico. O ponto de vista desse trabalho, por mais contrário à razão que isso pareça, consiste no argumento básico da filosofia lógica moderna como contribuição extremamente importante para o pensamento metafísico, permitindo avaliar o caráter e a função autênticos dos termos e símbolos metafísicos de uma forma muito menos confusa do que o que agora tinha sido possível. Ele vai entrar na filosofia e cabe ressaltar que ele já deu para perceber que a visão ali, né, que o autor tem da questão da filosofia budista é bastante cristã, né, que é aquela ideia do cristã e cristã antiga, daquela ideia do paraíso futuro, né, e colocando termos, né, que a gente já trouxe outros autores aí, outras coisas que eu li, de próprios autores que são lá do terreno, dos hindus, né, dos japoneses ou chineses, por onde transitou ali o budismo e filosofias espiritualistas afins ou experienciações espiritualistas afins. Até ali mesmo acha-se esse questionamento, mas no sentido de que não tenha valor ou que não esteja correto o que está sendo dito ali, mas no sentido de que pessoas, às vezes, eles falam dentro da cultura, não entenderam o que aquilo quer dizer, né? Por não conseguirem, às vezes, fazer leitura simbólica, mesmo que aquela leitura simbólica esteja indicando uma experiência palpável, entendeu? Então é um bocado mais fundinho que ele possa ali, só para deixar, né, já a chave da referencial. Né, que até eles indicam lá, que essa questão, ele fala, que é ficar no nirvana para descobrir que no final, né, não tem nada e tipo, não conquistou-se nada. Eles falam lá também nesse sentido, tipo, não ficar isolado, só que tem outros processos, né, por exemplo, um ser que está trabalhando, estudando, correndo, indo, vindo, né, os próprios monges, que tem alguns que viajam, né, falando dos ensinamentos, os ensinamentos antigos, que eles contestam de certa forma, outros que são lá do próprio terreno, né, que meio que se dispersaram da essência das práticas, da contextualização do que é possível, e por isso trata-se hoje das questões de estado de consciência, né? Que uma pessoa buscando nirvana, sei lá, no meio de uma São Paulo, correndo, entendeu? Tipo, não que não seja possível, mas que de fato, qual é a eficiência, né? Considerando um monte de outras questões, experiências e a relação com o outro, sei lá, qual que é a situação, se é uma família e tal. Então, é bem interessante porque esses indivíduos que eu tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, eles fazem essa alocação correta, muito correta, né, do que só pegar o livro e ficar julgando, né, se o livro fala isso ou aquilo, né, eles têm lá, e não é um, tem muitos, e eles são complementares, e são muito profundos, tá, e são exigentes, ele não é uma coisa que uma mente só fica lendo jornal e tomando café de manhã, sabe, só aquela leitura jornalística bem simples, de, sabe, panfleto de novela da banca. Eles são muito mais exigentes do que esse tipo de texto, em várias instâncias, em vários aspectos.
Então é importante considerar isso toda vez que for se relacionar com conteúdos dessa natureza. E saber um contraponto para perceber questões como essa, que ao longo do tempo, quando a gente vai lendo, elas são previsíveis já. Algumas vezes você vê um livro que um tá falando do outro, tá, você já fala, será que esse cara ele devia ter um pezinho naquela religião X, peraí. Aí você dá uma pesquisada lá, você descobre, realmente, olha lá, o cara tinha um pezinho na religião X. Pelo julgamento de valoração, com o tempo, a gente lendo continuamente, já é previsível isso. Dá pra ver, aquele fulano tá falando daquele ciclano. Mas ele fez essa interpretação. E esse julgamento de valor, tem uns que você vê que eles estão ali querendo numa instância descoberta. Então, normalmente, sistemas de julgamento de valoração, eles vão sendo mais livres, assim, eles têm menos peso, reparei. Né? Tem menos, assim... Sabe quando a gente vê meio que um rancor com o mundo na expressão ali, na construção das palavras? Eles têm muito menos disso, eles têm mais um olhar assim, sabe, a criança está descobrindo tudo a primeira vez. E quando tem esses julgamentos assim, já com o tempo, lendo vários livros e dando uma pesquisada sobre esses referenciais, principalmente quando é no campo da religião, quando você lê, depois de um tempo vai ficando para mim. Aquele fundo falando dos clãs, deve ter um pezinho lá, deve ter, né, daquele segmento cristão específico, X, com o tempo você até acha especificidade. Vamos dar uma olhada lá, e você vai dar uma olhada e fala, é verdade, olha lá. Fulano de tal idade, ia na igreja, não sei o que lá, e relacionou com fulano de tal, e você vai, tá ali, entendeu? Então, né, sempre convido a esse olhar, principalmente quem entra novo nesses terrenos de conhecimento, né, pegando assim esse julgamento de valoração e falando, tem razão, é verdade absoluta. Né? Vixe, tem que limpar e cavucar bastante esses terrenos aí, para achar alguma coisa que seja perto de um processo de, vamos chamar, integrativa unidade. Continuando aqui. Essa avaliação, no entanto, não é do tipo de desvalorização proposta por alguns expoentes da filosofia lógica, como Russell, Ayer e Reichenbach, pois a contribuição positiva da filosofia lógica para a metafísica e a religião foi prejudicada pelo fato de que esses expoentes não se contentaram apenas em serem lógicos, devido a um certo preconceito emocional contra visões religiosas ou metafísicas. Essa crítica lógica tem sido usada como instrumento numa polêmica, até mesmo numa propaganda com motivações emocionais em vez de lógicas. Uma coisa é mostrar que o conceito de ser não tem um significado lógico. Outra é dizer que este e outros conceitos metafísicos de natureza semelhante não são filosofia, mas poesia, onde o termo poesia carrega uma conotação depreciativa muito forte. A implicação é que a poesia, entre aspas, de símbolos religiosos e metafísicos pode ser causa ou razão de experiências emocionais muito requintadas e inspiradoras, mas essas, como as artes em tempos de guerra, estão entre as coisas secundárias da vida. O filósofo sério os considera belos brinquedos, um meio de decorar a vida, mas não para entendê-la. Mais ou menos do mesmo jeito que um médico adorna seu consultório com uma máscara curativa dos mares do sul. Tudo isso nada mais é do que criticar com elogios vagos. Enquanto os expoentes da filosofia lógica procuram por sua vez desvalorizar os insights da metafísica e da religião, a maioria dos supostos defensores da fé tentam, na maioria das vezes, buscar de uma forma... Aqui ele deu uma interrompida na leitura. Ou nas palavras de um poeta budista, aí um trecho, é como uma espada que fere, mas não pode ferir a si mesma. É como um olho que vê, mas não pode ver a si próprio. A física enfrenta um problema semelhante ao tentar investigar a natureza da energia. Porque chega um momento em que a física, assim como a metafísica, penetra no terreno da tautologia e do absurdo devido à natureza circular do trabalho que pretende. Estudar elétrons com instrumentos que afinal também são elétrons. Mesmo correndo o risco de citar uma fonte que de certo modo é ultrapassada, a afirmação clássica desse problema é encontrada em Natureza do Mundo Físico, de Eddington. Trecho.
Houve um tempo em que gostaríamos de saber o que o elétron é. Essa questão nunca foi respondida. Algo desconhecido está fazendo algo que desconhecemos. Este é o resultado da nossa teoria. Não parece uma teoria particularmente esclarecedora. Li algo semelhante em outro lugar. The Slittops, Dig, Geyer and Gamble and the Whip. É a mesma sugestão de atividade, a mesma impressão sobre a natureza da atividade do que está atuando. Fim do trecho. Esse livro é antigo. Eddington ressalta que, apesar de sua imprecisão, a física pode obter resultados, uma vez que elétrons, aqueles desconhecidos dentro do átomo, podem ser contados. 8 lesmolisas, tolvas rodando e relviando os gramilvos de oxigênio. 7 no nitrogênio. Ao admitir alguns números, até o jaguadarte pode se tornar científico. Agora podemos nos aventurar e fazer uma previsão. Se uma de suas tolvas escapar, o oxigênio adquirirá uma aparência, que de fato pertence ao nitrogênio. A tradução para o idioma jaguadarte é um bom lembrete sobre a impenetrabilidade essencial das entidades. Pulo o trecho. Ego é simplesmente outro nome para designar consciência. A afirmação eu sou consciente é então uma tautologia oculta que diz apenas que a consciência é uma função da consciência. Você só pode escapar deste círculo com a condição de que o eu seja entendido como muito mais do que a consciência ou seu conteúdo. Mas no Ocidente, esse não é o uso costumeiro da palavra. Identificamos o eu com a vontade consciente e não admitimos uma autoridade ou responsabilidade moral pelo que fazemos de forma inconsciente e involuntária. O que implica que tais atos não são nossas ações, mas simplesmente eventos que ocorrem em nosso interior. Quando o eu se identifica com a consciência, o indivíduo se sente como uma entidade desconectada, separada e desenraizada que age livremente no vazio. Esse sentimento de desenraizamento é indubitavelmente responsável pela insegurança psicológica do homem ocidental e sua paixão por impor valores de ordem lógica sobre a totalidade de sua experiência. No entanto, apesar de ser obviamente absurdo dizer que a consciência é uma função da consciência, parece não haver maneira de conhecer aquele do qual a consciência é uma função. Aquele que conhece, o qual é paradoxalmente chamado pelos psicólogos de inconsciente, nunca é objeto de seu próprio conhecimento. Agora, a consciência, o ego, se sentirá desenraizada ao evitar e se recusar a aceitar o fato de que não conhece nem pode conhecer sua própria base ou fundamento. Mas quando isso é reconhecido, a consciência se sente conectada, enraizada, mesmo que não saiba a que está conectada ou em que está enraizada. Enquanto continua a manter a ilusão de autossuficiência, omnicompetência e livre-arbítrio individual, ela ignora o desconhecido sobre o qual se instala. Pela familiar lei do esforço invertido, essa rejeição do desconhecido produz um sentimento de insegurança, que desencadeia todos os problemas frustrantes e impossíveis, todos os círculos viciosos da vida humana, do absurdo exaltado. 3 pontinhos, continua. Demonstrados pela observação científica, ela deve reconhecer que não pode responder e não vai responder a pergunta: o que é um fato? Se dizemos que fatos ou coisas são segmentos de experiências simbolizados por substantivos, estamos simplesmente mudando o elemento irredutível do absurdo em nossa definição de fato para experiência. Um certo absurdo básico é totalmente inevitável. E tentar construir um sistema de pensamento completamente autodefinidor é um círculo vicioso de tautologia. O idioma mal pode prescindir da palavra é, e no sentido, o dicionário só pode nos informar que o que é o que existe, e o que existe é o que é.
Se então deve-se admitir que mesmo um termo absurdo, sem sentido ou indefinido é necessário para qualquer pensamento, já admitimos o princípio metafísico de que a base ou fundamento de todas as coisas é um nada indefinível ou infinito que está além de qualquer sentido, sempre escapando à nossa compreensão e controle. É o sobrenatural no sentido de que não pode ser definido ou classificado, e o imaterial no sentido de que não pode ser calculado, medido ou materializado. Em toda sua plenitude, tal admissão é precisamente fé. O reconhecimento de que, em última análise, é preciso render-se, e põe entre aspas, à fonte da vida, para um eu, além do ego, que está além da definição do pensamento e do controle da ação. A crença no sentido cristão popular está aquém dessa fé, pois seu objeto é um Deus concebido com uma determinada natureza. Mas na medida em que Deus pode ser um objeto conhecido de natureza definida, ele é um ídolo, e acreditar em tal Deus é idolatria. Portanto, no próprio ato de demolir o conceito de absoluto como o que, ou fato, sobre o qual podem ser feitas afirmações e determinações significativas, a filosofia lógica deu sua contribuição mais vital à fé religiosa, às custas de sua antítese, a crença religiosa. Enquanto os positivistas lógicos inconscientemente juntam forças com os profetas hebreus em sua denúncia de idolatria, descobre-se que os profetas estão alinhados com essa grande tradição idólatra. Uma campanha, um território desconhecido, trecho por uma parte, uma campanha em território desconhecido e que, em vez de avaliar sua própria força, a posição do seu inimigo, preocupa-se apenas com o que ele imagina que essas coisas devam ser. E não importa quão boa seja sua imaginação, ele conduzirá sem dúvida seu exército ao inferno. 3 pontinhos, pula adiante. Budismo percebe a beleza da mudança, pois a vida é como a música nisto. Se alguma nota ou frase se alongar mais do que seu tempo designado, a melodia é perdida. Assim, o budismo pode ser resumido em 2 frases: deixe ir e continue andando. Deixe de lado o anseio por si mesmo, pela permanência, pelas circunstâncias particulares e siga em frente com o movimento da vida. O estado de espírito assim alcançado é chamado nirvana. Mas este é um ensinamento com grande chance de ser mal compreendido, já que é tão fácil representar a doutrina do deixar ir como uma negação total da vida e do mundo, e o nirvana como um estado infinitamente distanciado de todas as preocupações terrenas. O Zen, no entanto, corrigiu esse erro, da maneira mais surpreendente e única. Tanto que uma grande parte dos ensinamentos Zen pode parecer, a princípio, mera bufonaria ou bobagem. Um discípulo veio ao mestre Zen, Shao Shou, e perguntou: acabo de chegar a esse mosteiro. Você se importa de me dar alguma instrução, por favor? E o mestre respondeu: você já tomou seu café da manhã ou não? Sim, já tomei, senhor. Então lave sua louça. Conta-se que, como resultado dessa observação, o discípulo foi subitamente iluminado quanto ao significado geral do Zen. Em outra ocasião, um mestre estava presente a palestrar para uma assembleia de estudantes quando um pássaro começou a cantar em uma árvore próxima. O mestre apareceu em silêncio, até que o pássaro tivesse terminado, e então, anunciando que sua palestra havia sido dada, foi embora. Livro Torne-se o que você é, Alan Watts. Dia 5 de janeiro.